Eu vou deixar esse vídeo lá no Seduca, então vocês vão poder assistir para fazer. Eu já não vou fazer agora, porque senão vai tomar muito tempo da aula. Vocês vão pegar uma folha de papel qualquer e vão traçar duas retas. Para que essas retas fiquem paralelas, gente, vocês podem dobrar a folha na direção da linha da folha do caderno, ou então traçar a reta em duas linhas da folha do caderno, para que fique paralela direitinho. Depois vocês vão fazer uma dobra. Aí essa dobra vai ser a reta transversal. Tá vendo que vocês vão riscar com a régua essa transversal? Então, nós temos duas paralelas interceptadas por uma transversal. Interceptar significa cortar, tá? Aí a gente, depois que riscou, destacou essa transversal, a gente vai fincar o compasso aqui, tá vendo? Mostrando direitinho. E desenhar dois círculos. Depois a gente vai pegar, vai colorir os ângulos opostos pelo vértice da mesma cor. Lembram, o oposto pelo vértice, um tá em cima, o outro tá embaixo, um tá à esquerda, o outro tá à direita. E depois vocês vão cortar esse círculo com a tesoura e esses 4 ângulos de cada lado. E olha o que a gente vai observar. Esses dois verdinhos que foram marcados aqui, eles têm o mesmo tamanho que esses dois verdinhos que foram marcados aqui. E os dois azuis que foram marcados aqui, eles têm o mesmo tamanho que os dois azuis também. Então, essa experimentação aqui é para provar para vocês o que a gente vai ver agora. Então, a gente faz na prática para a gente compreender, tá bom? Então, agora nós vamos lá para o que acontece. Gente, quando nós temos duas retas paralelas, ó, a reta R é paralela à reta S. Elas estão cortadas por uma transversal. Quem sabe me dizer o que são os ângulos 1 e 3, 5 e 7? Opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice. E o que eu mostrei para vocês lá quando vocês fizerem aquela experiência? 1 e o 5 vão ter medidas o quê? Iguais. E o 3 e o 7? Iguais. Então, gente, esses ângulos aqui, 1 e 5, 3 e 7, eles recebem o nome de ângulos correspondentes. Olha só por que eles são correspondentes. Um está na região... deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa região aqui, que fica entre as duas paralelas, eu falo que é a região interna. E o que fica aqui do lado de fora dessas duas paralelas é a região externa. Tá vendo que o 1 está na região externa e o 5 está na região interna? Só que eles estão os dois do lado direito dessa transversal. Então, quando eu tenho um ângulo na região externa e outro na região interna, do mesmo lado da transversal, eles recebem o nome de correspondentes. Para ser adjacente, gente, seria o 1 e o 4. Eles são adjacentes e somam 180 graus. 1 e o 5, eles são correspondentes e têm a mesma medida. Qual outro par de ângulos correspondentes? Quem sabe me dizer? O 3 e o 7. O 3 e o 7, muito bem. Agora tem mais dois pares. O 2 e o 6, o 4 e o 8. O 2 e o 6, o 4 e o 8. Então, gente, esses ângulos, eles são correspondentes e ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, vamos recordar, olha, o que nós já sabíamos? Que 1 e o 3 são opostos pelo vértice. O que acontece com ângulos opostos pelo vértice? O que acontece com as medidas deles? É a mesma medida. Isso. O 2 e o 4 são opostos pelo vértice. O 5 e o 7 são opostos pelo vértice. E o 6 e o 8 também. Agora, a gente sabe que o 1 e o 2 são adjacentes e suplementares. Ou seja, se eu somar 1 com 2, eu tenho 180 graus.
Se eu somar o 1 com 4, eu tenho 180 graus. O 3 com 4, 180. O 2 com 3, 180. Agora, nós descobrimos um outro par de ângulos, que são os ângulos correspondentes. 1 e 5 são correspondentes, 4 e 8 são correspondentes, 3 e 7, 2 e 6. Então, para ser correspondente, eles têm que estar do mesmo lado da transversal, um na região interna e o outro na região externa. Tá bom? Agora, gente, aqui nós já vimos que os opostos pelo vértice são congruentes. E essa parte aqui nós já vimos. Eu acabei de falar com vocês, tá? Isso aqui tudo. Agora eu vou falar sobre os alternos. Gente, toda vez que a gente está estudando uma matéria nova, o que facilita? A gente entender o significado das palavras sem decorar. Alternar não é uma coisa, eu faço ginástica em dias alternados, não é um dia sim, outro não. Então, ângulos alternos significa que está um do lado esquerdo e o outro do lado direito. Então, olha, o 3 e o 5, eles são alternos internos. Por que internos? Porque, como eu disse para vocês, essa aqui é a região interna, ó. Então, o 3 e o 5 estão na região interna. O 2 e o 8, eles são alternos externos, porque eles estão na região externa. O 4 e o 6 são alternos internos. Então, alternos significa que um está do lado esquerdo e o outro está do lado direito. Interno, porque está na região interna. O que vocês acham? O 3 e o 5, eles são iguais ou eles somam 180 graus? Eles são iguais. Eles são iguais. Uma outra maneira da gente imaginar, se eu pegar essa reta paralela aqui, empurrar ela aqui para cima, o 5 ele ia andar e ia ficar em cima do 1. Então, o 5 tem a mesma medida que o 1. E o 5 não ficaria oposto ao 3? Então, ângulos alternos internos, eles têm medidas iguais. O 3 e o 5 são alternos internos, o 4 e o 6 também. Agora, o 2 com o 8 são alternos externos e o 1 com o 7 também. Por que externos? Eles estão um do lado esquerdo e o outro do lado direito, na região externa das duas paralelas, tá bom? Agora, continuando. Desculpa. Os alternos... 1 e 8, no caso, 2 e 7? 1 e 8, 2 e 7, muito bem. Então, alternos não, gente, desculpa, colaterais. 1 e 8, 2 e 7. Então, os ângulos colaterais, eles somam 180 graus. Ou seja, eles são suplementares. Então, gente, são esses pares de ângulos que nós vamos estudar agora. Mas a base de tudo é que sempre que eu tenho 4 ângulos aqui, formados pelo cruzamento de duas retas, os opostos pelo vértice são iguais e os vizinhos somam 180. A partir disso, eu vejo os outros, olha, esse é igual a esse, então os correspondentes são iguais. Esse com esse dá 180, então os colaterais somam 180. Esse com esse são iguais, então os alternos são iguais, tá bom? E sempre que eu corto uma circunferência por duas retas, eu vou formar um par de ângulos agudos e um par de ângulos obtusos, tá? Agora, pessoal, nós vamos lá para os exercícios, lá na apostila, tá? Então, aqui, só um resuminho, olha, quem quiser fazer um print disso aqui, pode fazer, que isso é interessante, ó. Ângulos correspondentes são congruentes. Qual que é o significado de congruente mesmo?
São duas retas que se cortam. Não, mas o significado da palavra congruente. O que são ângulos congruentes? São iguais, têm a mesma medida, tá? Então, os correspondentes são congruentes. Os alternos, tanto internos quanto externos, são congruentes. E os colaterais, tanto internos quanto externos, são suplementares. O que é suplementar mesmo? E somados vão 180 graus. Isso. Então, os únicos que vão ser suplementares vão ser os colaterais e os adjacentes, que são os vizinhos, né? Fizeram print disso aqui? Ou querem copiar? É melhor fazer o print, depois vocês anotam. Que aí anotando a gente aprende melhor, tá?